Olá, pessoal! Diga para mim, qual final você acha que a Sirin deveria ter na novela? Comente aqui embaixo. Agora vamos ao resumo semanal de Força de Mulher, de 21 a 25 de outubro. O resumo é referente à exibição da novela pela Record TV. Veremos. Atice confessa a Bahar que Sirin mandou as mensagens pelo celular do Sarp. O confronto entre Sirin e Bahar. Hikmet tenta matar Seida. Piril e Bahar frente a frente. Sirin leva uma baita surra de Seida e Elis. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Os homens de Seifolá dizem a Beyame que o senhor deles mandou lembranças a ele, que é para ele seguir fazendo o trabalho dele e vigiar a cantora como ele sempre fez, mas com a diferença que agora será para o senhor Seifolá e o Hikmet não pode saber disso. Beyame fica assustado e é ameaçado pelos homens de Seifolá. Alp está no carro com Piril e Suat quando manda o motorista parar o carro e abrir a porta. O motorista faz isso e Alp desce. Piril e Suat chamam por ele e perguntam o que aconteceu. Alp sai, atravessa a rua e fica observando um carro, que era igual ao seu de antigamente. Os donos do carro dizem a Alp que aquele carro para direto e já é a terceira vez aquela semana. Alp diz que pode dar uma olhada e que conhece bem o motor. Ele fica nostálgico diante do veículo e tem lembranças de quando ele saía com Bahar. Piril chega ali no outro carro e pergunta o que aconteceu para Alp. Alp responde que nada, que só foi ali ajudar aquelas pessoas. Piril diz, vamos embora, vem. Alp sai e vai com ela, olhando para o carro. E Elis vai ao bairro. Diz a Arif que a Bahar ficou brava por causa dele, que ligou para ela mais cedo, mas ela não quer mais falar com ela. E Elis diz que Bahar tem toda a razão de ficar daquele jeito, que não conseguiu se explicar para ela e ficou parecendo que é culpada. Arif diz que ela não está falando com ninguém, nem com ele, nem com o Sr. Enver. E Elis diz que não interessa, que foi ele quem quis esconder da Bahar que ela queria contar, mas ele não deixou, e agora olha o que aconteceu. Ela diz que a Bahar disse que não irá confiar mais nela, que ela não a reconhece e ficou sem sua amiga. E Elis chora e pergunta a Arif o que fará para resolver isso. Hikmet fica frente a frente com seu sogro Seifolá. Seifolá diz ao genro que ele não verá mais aquela mulher e não irá mais fazer sua filha sofrer e nem se preocupar por causa dele. Ele ainda diz que Hikmet levará sua filha aquela noite em sua boate e é melhor nem se atrever a contradizê-lo. Hikmet fica calado e sai do escritório do sogro. Enver diz a Atice que ela fez a coisa certa mandando a Sirin para a Jale. E Elis vai à casa de Seida e ela recebe. Doruk conta a Borá que sua mãe está brava com sua tia Sirin, mas não sabe por quê. Borá conta a Doruk que a Sirin está morando na sua casa. Doruk pergunta por que a tia Sirin dormiu na casa dele. Borá diz que vai saber. Arif diz a Enver que aquela noite foi horrível para todos. Enver diz que sim, que a Bahar descobriu uma coisa e foi terrível. Arif diz que soube e que aí é Elis que contou para ele sobre isso. Ele pede que Enver não se preocupe e que entende. Enver conta que Bahar o expulsou de casa e dormiu na Seida, mas precisa encontrar um lugar por perto para ficar. Ele diz que Bahar mandou ele ir embora, mas não pode, e só um quarto já é suficiente. Arif diz que ele poderia ter falado com ele ao invés de Seida, e sempre que precisar pode falar com ele. Enver diz que na hora nem pensou, estava com a cabeça cheia. Arif diz que Enver pode ficar em seu apartamento, que em alguns dias a raiva da Bahar vai passar. Enver diz que a Seida disse a mesma coisa, mas vai lá saber. O agradece pelo convite, mas o Yusuf pode não gostar. Arif diz que ele não irá incomodar. Seida pede que Elis não fique tão triste e que a Bahar até expulsou o Enver. E Elis diz que sabe como Bahar está e pergunta se ela sabia daquilo. Seida diz que não tinha como saber disso. E Elis pergunta se ela soubesse se teria contado para Bahar. Seida diz que sim, que isso não se esconde. A Bahar tá certa e se fosse com ela não queria ser amiga dela nunca mais. E Elis diz, você tá feliz por isso. Falando assim vai acabar com a minha amizade com a Bahar e ela nunca mais vai voltar a falar comigo. Irritada, e Elis vai embora.
No caminho, Bahar e as crianças vão chegando. Doruk e Nissan correm para abraçar a tia e Elis. Bahar olha para Elis, manda as crianças entrarem, pois quer falar com ela. Nissan pede que a mãe deixe a tia entrar para conversar, mas Bahar diz que ela não pode. A sós, Bahar pergunta a Elis o que ela está fazendo ali e que já disse por telefone que ela perdeu sua confiança como amiga. Elis começa a chorar e ao tentar falar com Bahar, ela manda ela ir embora, que não consegue perdoá-la e nunca mais irão se falar. Seida aparece ali, pede que Bahar e Elis entrem em sua casa para conversar. Bahar se nega, diz que a Elis já vai embora e não irá voltar mais. Ela pede que Seida cuide das crianças à noite, pois irá atrás da Sirin para falar com ela. Seida diz que irá trabalhar hoje, e Bahar então pede que no dia seguinte ela fique com as crianças, e Seida aceita. E Elis se oferece para ficar com as crianças, mas Bahar diz: eu não deixaria meus filhos com alguém que eu não confio mais em você e Elis. E Elis diz: ao invés de deixar eles comigo, você vai deixar com essa mulher? Bahar diz: é claro que sim, e sem dúvidas, porque na Seida eu confio, porque já a Seida me fala a verdade sem me esconder nada, porque a Seida nunca mentiu para mim. Vá embora, por favor. E Elis fica arrasada e sofre pelo desprezo da amiga. Arif leva Enver até seu apartamento e quer ceder o seu quarto para o senhor. Enver diz que ele pode ficar no sofá e não há precisão dele ceder seu quarto para ele. Arif diz que esse quarto está desocupado e era de sua mãe. Depois, Yusuf pergunta ao filho o que ele pretende agora colocando gente dentro de casa. Arif diz que Enver ficará alguns dias ali e é para ele aguentar. Yusuf diz que aquele homem não ficará ali. Arif diz que metade da casa é sua e Yusuf diz que já disse que não quer ele ali. Arif diz que ele terá que aguentar, e ainda sem fazer cara feia. Yusuf pergunta se ele está agindo assim pela herança da mãe dele, por ter a maior parte. Irritado, Arif diz: não é por isso. Eu sou uma pessoa tranquila, mas uma plaquinha aqui em frente pode vender tudo isso aqui, entendeu? Está avisado, nem tenta me testar. Enver volta ali e conta a Arif que foi avisar a Seida que vai ficar ali, e parece que a Bahar e a Elis discutiram. Enver vê Yusuf, o cumprimenta e diz que espera não incomodá-lo. Yusuf diz para ele não se preocupar e pode se sentir em casa e é muito bem-vindo. Hikmet e Ura, sua esposa, chegam à boate. Ura diz: nossa, essas mulheres estão quase nuas. Hikmet diz que o pai dela comprou uma casa noturna, não uma casa de ópera. Seifolá se senta junto a Ura e Hikmet na boate. Piril elogia o charuto preparado por Leila, empregada de sua casa. Alp vê o charuto e se recorda de quando fazia com Bahar. Piril pergunta a Alp se ele já comprou as passagens para os Estados Unidos. Alp diz que sim, e Piril fica satisfeita. Seifolá percebe Ura de mau humor e pergunta o que houve. Ura diz que ficou irritada com o Hikmet quando chegaram ali. Hikmet diz ao sogro que foi uma besteira, nada demais. Seifolá manda ele abraçar Ura e pede que ela lhe dê um beijo. Seida aparece no palco para cantar. Ura diz ao pai que quer que Seida cante em sua casa, em uma festa privada. Seifolá diz que vai levá-la. Ura percebe que seu pai está olhando para Seida de forma apaixonada e comenta com Hikmet. Hikmet fica tenso e Ura diz que ele morde os lábios quando olha para a cantora. Ela diz que o pai pode ter comprado aquele lugar só por conta da cantora. Ela não pode permitir isso e então irá demitir aquela mulher porque ela não pode herdar uma fortuna familiar como a deles. Hikmet diz que Ura é uma mulher muito inteligente, que não entendia porque Seifolá havia comprado a boate e então foi por isso, para ficar perto da cantora. Enver diz a Arif que é muito complicado se casar, que iria dizer para ele fazer isso, mas é melhor deixar para lá. Ele diz que ele e a Atice se amam muito e que se o casamento tiver amor, tudo é muito bonito. Enver pergunta a Arif se existe alguma pessoa que ele ama. Arif assume que existe sim uma pessoa, mas é um amor impossível. Enver pergunta por quê. Arif diz que ama aquela mulher com todo o seu coração, com todo o seu ser, mas tem quase certeza que ela não o ama. Enver diz que tudo pode mudar e estimula Arif a lutar por esse amor. Arif diz que existem coisas que mudam e outras não, e essa é uma das coisas que não mudam.
Enver diz a Arif que pensou que jamais poderia ficar ao lado de Atice, que passaram muitas coisas. A Atice sofreu muito, mas eles terminaram juntos e foi maravilhoso. Ele diz que é muito bom ouvir a respiração da mulher que você mais ama nesse mundo, sentir o cheiro dela no travesseiro, ficar atento a seus passos enquanto ela anda. Ele assume que sente muita falta de Atice. Enver diz que se não está com Atice ali, é por existir justiça, e sem justiça nada se resolve. Ele diz: eu amo muito a Atice e adoro minha filha, mas a injustiça com a Bahar eu não vou tolerar. Arif diz que ele é admirável e não é qualquer um que faz o que ele fez, deixar sua família para ajudar outra pessoa. Enver diz que a Bahar também é sua filha. No dia seguinte, Nissan pergunta à mãe se ela está brava, e Bahar diz que sim. Nissan pergunta o porquê, mas Bahar diz que as pessoas às vezes preferem ficar quietas do que falar a verdade, e quando elas falam, mentem. As crianças veem Enver e correm para abraçá-lo e beijá-lo. Ele diz que está com muitas saudades deles. Bahar manda as crianças subirem logo, que vai deixá-los com a sede e depois já vai. As crianças sobem e Bahar diz a Enver para conversarem lá fora. Bahar pergunta a Enver por que ele ainda está ali. Diz que é grata por tudo que ele fez por eles, que não tem como retribuir, mas já é hora dele voltar para casa. Enver diz que não vai ficar na casa dela, que ontem a Seida convidou ele para ficar em sua casa, mas vai ficar com o Arif até encontrar outro lugar para ele. Bahar diz que ele já tem casa, e por que não vai morar com sua mãe? Enver diz que não pode voltar para casa depois do que a Atice lhe disse. Não é criança e pode decidir onde quer ficar. Bahar diz que é verdade. Hikmet liga para Bahar e conta que Julide Sesmed morava em um apartamento em um bairro, mas se mudou de lá em uma noite repentinamente. Ele diz que já estão seguindo as pistas que tem sobre Julide. Hikmet diz que ela pode pedir ao Beyame para levá-la até onde Julide morava e que ele está por ali. Arif e Enver observam Bahar entrando no carro junto de Beyame e ficam intrigados. Bahar chega ao prédio onde Julide morava. Ela toca a campainha do apartamento que Julide morava e pergunta à inquilina sobre a senhora Julide. A inquilina diz que é curioso, pois várias pessoas esteve ali procurando por Julide. Bahar diz que é nora dela. A inquilina diz que não sabia que Julide tinha um filho, que elas conversavam direto e ela nunca comentou nada. Bahar estranha e pergunta se ela não tem nenhuma informação sobre Julide. A inquilina diz que ela não trabalhava, que não gostava de falar daquele assunto. Bahar mostra uma foto de Sarp para ela e diz que também está procurando aquela pessoa. A mulher logo se recorda de quando Sarp esteve procurando Julide e ela falou com ele. Ela mente para Bahar dizendo que não conhece aquele homem. Bahar deixa seu número de telefone para a mulher caso Julide ou o homem da foto apareça. Quando a mulher entra no apartamento, ela liga para alguém e diz: a Bahar veio aqui, me mostrou a foto do homem e perguntou se ele não tinha passado aqui. Eu disse que não, como mandou. Bahar desce as escadas do prédio e sente dores, cada vez piorando mais. Ela pede a Beyame que a deixe na casa de sua mãe. Seida liga para Bahar, diz que a Nissan está super preocupada com ela e vai passar o telefone para ela. Bahar atende a filha, disse que ia na casa da avó dela e não precisa ficar preocupada. Ela diz que está indo de carona com o Beyame. Bahar estranha a rota que Beyame está fazendo e pergunta por que ele está indo por ali. Beyame não diz nada e Bahar diz: se não vai me levar para onde eu te pedi, então me deixa sair do carro logo. Eu tenho mais coisas para fazer, Beyame. Beyame diz a Bahar que o senhor Seifolá quer vê-la e ele é o sogro do senhor Hikmet. Bahar não entende o motivo do sogro de Hikmet querer vê-la. Ela chega ao escritório de Seifolá e os dois se conhecem. Seifolá pergunta de onde ela é. Bahar diz que ele pediu para o Beyame levá-la ali e pergunta no que pode ajudá-lo. Seifolá manda ela tomar muito cuidado com o jeito que fala e questiona o que existe entre ela e o Hikmet. Bahar diz que não tem nada a ver com Hikmet. Seifolá diz que ele terminou com a Seida e agora com ela. Bahar diz que só pediu para o Hikmet ajudá-la a procurar seu marido. Foi só isso e conta que é vizinha da Seida. Seifolá diz que então ela é a vizinha que enganou sua filha e agora está procurando a sogra dela. Bahar diz que é só uma mulher que batalha nessa vida, com 2 filhos pequenos para sobreviver,
que seu marido morreu há 4 anos e, na verdade, pensou que ele estava morto, mas ele ainda pode estar vivo. Seifolá pergunta como pode ser isso. Bahar responde que seria isso que perguntaria para sua irmã, mas ele a chamou até ali. Ela revela que a sua irmã e seu marido eram amantes e descobriu isso há 2 dias. Bahar diz que cortou os laços com sua família. Não tem ninguém, mas precisa encontrar a mãe de seu marido, porque caso morra, já que recebeu o diagnóstico de uma doença rara e mostra os hematomas em seu corpo. Seifolá se aproxima dela e observa as manchas. Bahar, chorando, diz que tem aquelas manchas em todo lugar de seu corpo. Ela diz que sabe que a mãe de seu marido não é uma pessoa exemplar, não é equilibrada, que pode cuidar de seus filhos, mas não tem nenhuma opção melhor e que durante esse processo ela talvez possa lhe ajudar. Bahar diz que caso o pai das crianças esteja vivo, a Julide poderia levá-los para ficar com o pai, e é por isso essa busca, já que é obrigada a procurar alguém para cuidar deles, e essa é sua história. Seifolá diz que aconteceu um mal-entendido, diz que sente muito e pede desculpas. Bahar diz que está tudo bem, e Seifolá diz que Beyame vai levá-la para onde ela quiser. Bahar chega à casa da mãe e Atice diz que a Sirin não está em casa. Bahar entra na casa e manda ela não mentir para ela. Ela começa a gritar pela irmã, mas não a encontra. Bahar percebe que a casa da mãe está uma bagunça e diz: que é isso? Tá de luto porque sua filha não tá aqui? Atice pergunta se ela vai vir todos os dias atrás da Sirin. Bahar diz que até encontrá-la. Diz que se o Sarp está vivo, a filha dela deve saber onde ele está. Atice pergunta que invenção é essa e como é que o Sarp pode estar vivo, que é impossível. Bahar diz: impossível? É impossível por quê? Não era impossível minha irmã e meu marido ter sido amantes? Tão impossível quanto a minha mãe conseguir me expulsar de casa e me deixar morar na rua, sabendo que eu tenho uma doença grave? Até que ponto é impossível? Se é impossível a minha família está em questão e eu não confio mais nela, nada é impossível. A sua filha Sirin vai me pagar por tudo que fez com a gente. Ela não vai conseguir sair do impune. Ela vai pagar por todos os erros dela. Porque eu não vou deixar essa história terminar assim, entendeu? Eu não vou deixar ela em paz. Eu tenho que falar com ela. Ela tem que me contar muita coisa. O Sarp tá vivo. E eu sei porque tem mensagens que foram enviadas depois do acidente. Sem graça, Atice confessa a Bahar que foi a Sirin quem enviou aquelas mensagens. Bahar nem se surpreende e só diz à mãe que acha que a Sirin herdou dela a habilidade de mentir. Bahar se sente mal, manca e se senta no sofá da mãe. Atice pergunta por que ela está mancando daquele jeito. Bahar diz que talvez não consiga mais andar se não fizerem um transplante logo. Ela diz que mesmo que a medula da Sirin seja compatível, não irá aceitar e prefere morrer ao pensar que tem o sangue dela. Atice pede que Bahar não espere ali, que a Sirin não irá voltar. Bahar diz que irá esperar e fica ali encarando a mãe. Seida liga para ela. Diz que o Doruk está bem, mas a Nissan não está com uma cara boa e está preocupada, pensando que ela está no hospital. Ela diz que a Nissan começou a chorar sozinha no banheiro e pede que a amiga venha logo e deixe para matar a Sirin outra hora. Bahar diz que já vai. Bahar diz a Atice que ela está ajudando a Sirin a se esconder e que não é tonta. Ela garante que vai encontrar a Sirin de qualquer jeito e quando isso acontecer, é melhor a mãe ficar longe. Yusuf diz a Seida que é um absurdo que ela fique com as crianças e ele com o pai da Bahar e que ela está se aproveitando deles. Seida diz que a mulher precisa deles e que a ama demais. Ama as crianças e por isso irá cuidar deles. Yusuf quer ficar com Seida, mas ela se nega. Bahar chega ali e está péssima. Bahar entra para ver os filhos, tranquiliza Nissan, diz que estava na avó dela procurando a tia deles, mas não a encontrou. Doruk diz que sua tia não está na casa de sua avó, e sim na casa do Borá. Bahar pergunta se ele tem certeza, e Doruk diz que o Borá disse para ele na escola que a tia Sirin está dormindo na casa dele. Bahar fica perplexa, diz que vai ali e pede que eles fiquem dormindo. Bahar diz a Seida que a Sirin está na casa da Jali, que o Doruk contou para ela e está indo agora para lá. Ela pergunta se Seida tem algum dinheiro, mas ela não tem. Yusuf dá dinheiro para o táxi de Bahar. Sirin diz a Jali que ela não precisa fingir com ela, que o Borá lhe contou e sabe que ela e o Musa irão se divorciar. Cínica, ela diz que não precisam ficar fingindo que nada está acontecendo, só por ela estar ali, e todos ali são família.
Musa pergunta como o Borá sabe disso, que uma criança na idade dele não sabe o que o divórcio significa. Jale diz que é claro que não, que nunca falaram disso na frente dele. Sirin diz que então ele escutou alguma conversa deles, e ali não é um palácio. Jale se altera e pergunta se Sirin disse alguma coisa para seu filho. Musa tenta controlar a esposa, mas Jale diz: fica fora disso, você não sabe a pessoa horrível que ela é. Ela fez coisas cruéis para Nissan e o Doruk. Contou que a mãe deles estava doente. Por que você acha que ela está aqui agora? Ela está se escondendo da Bahar, porque era amante do marido dela, do Sarp. Você é assim, Sirin. Não consegue ficar sem fazer o mal. E agora foi envenenar meu filho, não é mesmo? Sirin diz que não disse nada, que o Borá já sabia e que contou para ela. Jale diz que foi ela sim quem contou, mas que ali ela não é a Atice e não vai tolerar os problemas doentios dela. Revoltada, Jale expulsa Sirin de sua casa. Enquanto isso, Bahar está a caminho da casa de Jale. Musa se oferece para levar Sirin para casa. Sirin nega e diz para ele ficar e assim aproveitar os últimos dias com a esposa maluca dele. Jale, em tom de ironia, diz: eu que sou a maluca? Deixa ela ir, por favor, Musa. A Sirin não sabe o que é bondade. Sirin vai embora com o rabinho entre as pernas. Ela espera pelo táxi. O táxi de Bahar para e ela desce. Sirin e Bahar ficam frente a frente. Bahar volta para casa passando muito mal e com um corte no rosto. Yusuf vê Bahar sentada na escada e a questiona. Bahar diz que não está se sentindo muito bem e não consegue subir a escada agora. Ela pede que ele não diga nada a ninguém e vai subir quando estiver se sentindo melhor. Yusuf fica ali com ela e pergunta o que aconteceu no rosto dela. Bahar diz que machucou e pergunta se aparece muito. Yusuf diz que sim. Bahar sobe as escadas com muita dor e quase cai. Yusuf a ajuda e ela o agradece. Seida vê Bahar muito mal e pergunta o que aconteceu. Bahar diz que não foi nada, que está bem e veio pegar as crianças. Seida pede que ela vá para casa, que ela leva as crianças. Bahar se deita em sua cama, sentindo muitas dores. Seida deixa as crianças ali. Alp fica pensativo e Piril pergunta se ele está pensando neles. Alp diz que não é isso, só está com um sentimento muito ruim. Piril pergunta o que ele está sentindo. Alp diz como se estivesse acontecendo, como se fosse acontecer algo, e tem certeza que é algo muito ruim, e seu coração está sentindo. Musa diz a Jale que ela não precisava ter expulsado a Sirin de casa, porque já estava muito tarde e poderia ter ligado para seus tios. Jale diz que não quer saber. E qual é o problema de ter os pais divorciados? O Borá é criança, mas vai se acostumar. Musa diz que tudo bem, mas Sirin não tá bem e tem problema psicológico. Jale diz que pode ser, mas e daí? Isso não tem nada a ver, e seus tios poderiam interná-la em alguma clínica para a loucura dela. Musa diz a Jale que já fechou o negócio com o Arif, vizinho da Bahar, e já alugou o apartamento. Atice liga para Jale e Jale diz: tia, me desculpa, eu não queria que as coisas tivessem acontecido assim, mas amanhã eu te explico, tá bom? Atice diz que não está entendendo, que ligou para falar com a Sirin e pergunta se ela não está com ela. Ela diz que tentou falar com a filha pelo celular, mas o telefone dá ocupado e está preocupada por ela. Jale diz que pensou que a Sirin estava com a tia e conta que hoje elas tiveram um problema e pediu que a prima fosse embora. Jale conta que mandou Sirin embora porque ela contou para o Borá que ela e o Musa irão se divorciar. Atice pergunta por que ela inventaria isso. Jale diz que é verdade, que ela e Musa irão se divorciar, mas não cabia a Sirin contar para seu filho. Pede desculpas à tia, mas diz que a filha dela espalha veneno por todo lugar que passa. Borá está ali na sala e diz à mãe que não foi a Sirin que falou do divórcio para ele e que escutou quando ela estava conversando com as vovós outro dia e que foi ele quem contou para a Sirin. Jale fica muito sem graça. Diz a tia que fazem umas 2 horas que Sirin saiu e está com muita vergonha e amanhã elas se falam. Levente vai à casa de Atice. Diz que a Sirin pediu para ele ir buscá-la, pois não tinha lugar para ficar. Ele diz que foi ali para avisá-la e que a Sirin está na praia. Atice diz que irá com ele. Sirin está intacta e Atice chega ali. Sirin diz à mãe que não disse nada para o Borá, mas como sempre não acreditam mais no que ela fala
igual no dia que ela pensou que ela havia pegado suas pulseiras. A Tice diz: Sirin, agora você viu o que as pessoas pensam ao redor de você. Mesmo assim, não enxerga o problema. A questão não é o que você diz ou não, mas o que pensamos no que você é capaz de fazer. Ela diz que teria apostado que ela teria contado para o Borá sobre o divórcio, e ela faz esse tipo de coisa mesmo, e é só ver o exemplo do que ela já fez. Sirin pergunta o porquê ela foi fazer ali, e se pensa assim porque tá ali, e não vai logo embora e a deixa em paz. A Tice diz que porque ela é sua filha. Sirin diz que não é porque é filha dela, é porque a Bahar precisa da medula. A Tice chora e diz que chega disso e irão voltar para casa. Sirin e Levente se olham e dão um sorriso diabólico. No dia seguinte, Bahar dorme enquanto as crianças preparam o café da manhã. Nissan e Doruk chamam Arif para a casa deles para fazerem chá. As crianças levam o café da manhã para Bahar. Nissan vê o corte no rosto da mãe e ela diz que bateu na porta ontem, se machucou, mas não está doendo. Bahar vê o chá e pergunta de onde eles tiraram. Nissan diz que eles não mexeram no fogão e foi o Arif quem deu o chá. Doruk pergunta por que a mãe está irritada com o Arif e ela não gostou que eles falaram com ele. Bahar diz que não tem problema, que ficou brava com ele, mas foi por outra coisa. Que eles podem falar com o Arif se quiserem, mas não precisam da ajuda de ninguém. Nissan diz que eles não pedem mais. Ela pergunta se a mãe viu a tia Sirin ontem. Bahar diz que sim, ficou brava, mas já passou. Nissan insiste e pergunta se a mãe e a tia fizeram as pazes. Bahar diz que não. Ela se recorda de como foi o embate entre ela e a cobra Sirin. Bahar disse a Sirin: Que foi, tá fugindo? Eu vim aqui para te matar. Sirin riu e disse que não estava com tempo para bobeira e deu as costas para a irmã. Bahar a puxou e mandou que ela não desse mais as costas para ela. As duas brigaram no meio da rua e Bahar disse que a irmã era uma louca maldita e a confrontou sobre o caso dela e de Sarp. Bahar disse a Sirin: Você acabou com a minha vida, sua maldita, maldita. Me fala como teve coragem de fazer isso, o que você tinha com o Sarp. Me responde de uma vez, por que você se envolveu com o meu marido? Eu vou te matar, maldita. Você vai pagar por tudo que me fez. Por que fez isso, Sirin? O que você tinha com ele? Bahar começou a sufocar Sirin. Piril recebe um envelope, mas não o abre diante de Alp. Alp questiona o que mandaram para ela. Piril diz que nada demais, que amanhã terá um jantar beneficente e mandaram um convite. Alp diz que ela nem conta com ele, pois não gosta de jantares beneficentes. Alp e Piril irão para os Estados Unidos na próxima semana. Hikmet vai ver Seida. Beyami liga para Seifolá. Seida pergunta a Hikmet o que ele quer ali. Ontem ele estava todo fofinho abraçado com a esposa dele e pergunta se ele foi ali pedir mais músicas para ela. Hikmet diz que precisou fazer aquilo. Ele conta que a esposa dele gostou dela e por isso queria que ela cantasse em sua casa. Hikmet pede só mais um tempinho para Seida e que irá cuidar de tudo isso. Seida diz que ele está mentindo e basta ver como ele fica perto do sogro dele. Hikmet diz que não está mentindo e manda ela não ficar com aquele ar para cima dele. Hikmet é avisado que o Sr. Seifolá ligou, que já sabe onde ele está e parecia estar muito irritado. Seida ri ao ver Hikmet assustado. Diz que finalmente apareceu alguém para colocar ele em seu lugar e esse alguém é o Sr. Seifolá. Hikmet atende o sogro, que dá ordens para ele ir ao seu escritório. Hikmet está furioso, pois algum de seus homens o traiu. Depois, Hikmet liga para Arif, diz que a Seida não atende suas ligações e pede que ele diga ao alfaiate para dizer a Seida que o Beyami é do Seifolá. Arif diz que irá dizer. Hikmet diz que é o alfaiate quem deve dizer e que o Beyami não é confiável. Hikmet torce para que o sogro morra logo. Escondida, Piril abre o envelope e são fotos de Bahar e os filhos pelo bairro. Piril fica chocada com as fotos e as esconde em uma pasta azul na gaveta. Alp se diverte, aproveita os filhos no jardim. Ele pede a Leila que pegue sua pasta azul, que deve estar em cima da cama ou na gaveta. Piril chega ali para brincar com os filhos. Ferdani aconselha que Bahar procure um médico para tratar das pernas. Bahar diz que é o efeito colateral do remédio que está tomando, mas logo irá passar. Ela diz que esse negócio de doar medula é muito difícil e aconselha a amiga ir ao banco de sangue para fazer uma amostra. E é algo muito simples e ainda pode salvar a vida de alguém.
Ferdane diz que irá mesmo. E Elis vai ao trabalho de Bahar, vê o rosto dela cortado e pergunta o que houve. Bahar diz que não foi nada. Ferdane pergunta se elas brigaram e o que Elis fez. E Elis diz que então ela já pensa que é sua culpa. Ferdane diz que sim, que a Bahar está irritada com ela. E Elis diz: se não tivesse falado nada, Ferdane, isso não teria acontecido. Agora a Bahar não quer falar comigo pelo que você não me deixou contar. Você viu o problema? Bahar fica decepcionada ao saber que Ferdane pediu para Elis não dizer nada para ela sobre Sirin e Sarp. E Elis diz que queria contar a verdade para ela, e só não contou porque a Ferdane e o Arif não deixaram. Ferdane assume que é verdade, e pensou que não seria nada bom para Bahar, e saber disso não serviria de nada. E Elis diz que até a médica dela ligou e pediu para elas ajudarem, e não para estressá-la. Ela diz que foi ela quem disse para ela mandar mensagens e ligar naquele número para ela conversar com a mulher. Bahar diz: então eu não tenho que me irritar, a menos que eu descubra ninguém me conta. Por que todo mundo que diz que se importa mente para mim? Vai embora daqui. Ferdane diz que ela não tem culpa de nada. Bahar diz que tem sim, e ela também, e não é para nenhuma das duas falar mais com ela. Leila leva a pasta azul para Alp e Piril fica desesperada. Alp pede que Leila deixe ali em cima a pasta. Alp vai se sentar para abrir a pasta azul. Piril pega uma folha que estava na mão do filho e joga no chão para que o menino chore. Piril impede Alp de abrir a pasta e diz que o filho deles quer o papai. Alp pega o filho no colo e vai brincar. Piril está muito tensa. Seifolá diz a Hikmet se ele não se lembra da primeira vez que esteve em seu escritório quase sem roupa. Ele diz que depois ele comprou todas as roupas, carros e casas que desejava e pergunta o que aconteceu. Hikmet diz que tudo foi graças a ele, mas Seifolá diz que quem merece o agradecimento dele é sua filha. Ele diz que abriu as portas de sua casa para ele e deixou o caminho livre para ele se casar com Ura, mas ele estragou tudo e agora está colhendo a sujeira que plantou. Ele confronta o genro se é verdade que ele e Seida são amantes. Hikmet confessa que é verdade. Seifolá diz que agora ele vai esquecer aquela mulher, que ele vai ficar triste por um tempo, mas não irá dormir mais com ela. Ele diz que para ele só o interessa a alegria e felicidade de sua filha e mais nada. Seifolá ameaça Hikmet de morte se não cumprir o que ele ordena. Alp leva a pasta azul e Piril fica atrás dele com muito medo. Ele se senta no sofá, abre a pasta, tira os documentos, mas não há nenhuma foto. Piril fica perplexa sem entender. Ela vai até o quarto e se dá conta que as fotos estavam em outra pasta azul. Piril rasga todas as fotos de Bahar e dos filhos. Ela se recorda de quando pediu a Monir que ele a levasse até onde Bahar e os filhos moravam, pois precisava vê-los. Monir havia dito que isso era perigoso, um risco muito alto. Piril diz que precisava vê-los, e então Monir disse que iria tirar fotos deles. Piril descarta as fotos de Bahar e dos filhos no lixo da cozinha. Doruk fica vendo a máquina de costura de Enver e se deita ao lado dela. Ele diz que está com muitas saudades do vovô. Seida entra na casa de Bahar para saber como eles estão. Ela percebe Doruk triste e pergunta para Bahar o que houve com seu menininho querido. Bahar diz que ele está com saudades do Enver. Seida o pega no colo e Doruk diz que o vovô Enver sempre ficava muito feliz quando os via. Ele diz que sempre recebia um beijo e agora não tem ninguém para recebê-los. Bahar diz que fica triste quando vê os filhos com tanta tristeza. Doruk diz que não é a mesma coisa e estão sem o vovô. Seida diz que eles não precisam ficar assim e que o Enver está muito mais perto do que eles imaginam e revela que ele está na casa do Arif. Nissan e Doruk ficam animados e Bahar confirma. Seida oferece para levá-los para ver Enver e Bahar permite, afirmando que Enver sempre será o avô deles e eles podem vê-lo sempre que quiser. Nissan e Doruk ficam muito contentes. Depois, Bahar pede que Seida diga ao Enver que ele ver as crianças não significa que irão fazer as pazes. Seida pergunta a Bahar se ela viu a Sirin ontem. Bahar diz que sim, começa a chorar e revela que não conseguiu colocar Sirin em seu lugar e que aquela doença está tirando sua vida. Arrasada, Bahar diz que foi a Sirin quem bateu nela e que não pôde fazer nada. Ela diz que Sirin saiu correndo e deixou ela na rua indefesa. Seida tenta consolar Bahar. Bahar se lembra quando Sirin disse que Sarp a amou.
Sirin disse que o Sarp a enganou, que ele havia dito que a amava e que disse que iria largar dela para ficar com ela. Bahar deu um tapa na cara de Sirin, mandou ela ficar quieta e questionou como ela se atreve a olhar em seus olhos e continuar mentindo. Bahar sufocou a irmã e disse: "E quem consegue amar uma pessoa louca como você? O Sarp nunca olharia para alguém como você. O Sarp nunca conseguiria te amar, entendeu? Entende isso de uma vez por todas. O Sarp nunca amaria uma louca como você. Ninguém te ama." Sirin teve um surto. Jogou Bahar do outro lado, se levantou e afirmou que o Sarp a amou. A cobra infeliz agrediu Bahar violentamente e deu vários chutes nela de forma covarde. Gente, essa Sirin é uma praga. Que menina malvada. Deveria existir uma vacina para eliminar uma demônia dessa. Seida garante a Bahar que Sirin vai pagar pelo que fez com ela. Enver diz a Arif que a Bahar precisa dele, e antes dela ir para a casa da mãe, o apartamento pegou fogo, e eles poderiam ter morrido queimados. É um perigo. Ele diz que sabe que a Bahar vai sair dessa. É uma pessoa muito boa, e não é justo a coitada sofrer tanto. Arif diz que ninguém é mais valente que a Bahar, e faria qualquer coisa pelos filhos. Enver diz que não se preocuparia tanto se não fosse por esses desmaios repentinos. Seida chega ali com as crianças, que são muito carinhosos com Enver. Enver fica feliz com a visita dos netos. Ele diz que não estava conseguindo dormir direito e que via eles até em seus sonhos. Doruk diz que ele também apareceu em seus sonhos e que ele lhe dava sorvete. Enver diz que vai dar todos os sorvetes, de todos os sabores que ele quiser. Seida conta a Arif que a Sirin bateu na Bahar. Ela ficou arrasada e deu até pontapés nela. Arif fica revoltado e espreme sua mão de ódio. Ele vai até a casa de Bahar e ela pensa que ele está ali para falar sobre o aumento do aluguel. Bahar diz que já conversou com o Yusuf e disse que por agora não pode pagar. Arif conta que não está ali por isso e Enver já pagou a parte dela. Bahar diz que ele não pode fazer isso, que não pediu nada e pede para ele devolver o dinheiro para Enver, que irá pagar assim que puder. Arif diz a Bahar que sabe que ela está brava. A compreende, mas o Sr. Enver é um homem muito sensível e ele está bem chateado, e ela sabe como ele é. Ele diz que acha que ela fazer isso com alguém que a ajudou tanto é cruel. Bahar diz que não quer ser grosseira e nem fechar a porta na cara dele, porque ele também já fez muito por ela, mas foi muito clara. Não quer nunca mais falar com eles, nem com ele, nem com a Yelis e muito menos com o Enver, e eles não têm lugar em sua vida. Ela diz que todos eles permitiram ela viver sobre o mesmo teto da Sirin e daquelas mentiras, e nenhum teve coragem de contar a verdade. Bahar se retira, mas Arif entra ali. Ele diz que todos irão ficar, ele, a Yelis e o Sr. Enver, mas ela precisa deles agora. Arif diz que não tem como ela vencer aquela doença sozinha, e se ela ficar com as crianças, ficarão de um jeito muito mal. Bahar diz que dará um jeito. Arif pergunta como. Bahar diz que não é da conta dele e manda ele ir embora. Arif diz que ela está afastando todas as pessoas que a amam. Afastou os amigos e até sua família e pede que ela não faça isso. Bahar diz que não confia mais nele, que não consegue confiar em nenhum deles. Arif diz que então é esse o problema, que ela não confia para poder se proteger. Bahar diz que não consegue mais, não pode arriscar de mentirem de novo para ela e como pode garantir que nunca mais ele irá mentir para ela. Arif diz: "Você não pode, mas pode falar que o Arif nunca me machucaria, ou o Arif não vai deixar nada e nem ninguém me machucar, ou falar que menti e escondi de você todas as coisas horríveis que seu marido e sua própria irmã fizeram por suas costas, porque eu te valorizo. Você sabe que eu faço qualquer coisa por você. Você pode falar tudo isso. Uma coisa que pode falar é o Arif me ama mais do que eu posso imaginar." Arif e Bahar se olham e ele logo sai. Já à noite, Jali vai à casa de Atice e quer falar com a cobra criada. Sirin menospreza Jali e ela pede desculpas. Sirin pergunta por que ela veio se desculpar. Jali diz à tia que ontem culpou a Sirin por algo que ela não fez, e não foi ela quem contou para o Borá sobre seu divórcio e quer pedir desculpas para as duas. Atice diz a Jali que sabe que às vezes a Sirin faz besteiras, mas o que ela fez ontem, expulsá-la de sua casa sem dar direito de explicações, foi muito cruel. Nossa, que dó, meu Deus. Jali diz que ela tem razão e cometeu um erro e foi ali por isso. Sirin diz: aproveitando seu pedido de desculpas, deveria pedir para Bahar também, porque na noite que você me expulsou da sua casa, a gente se encontrou na rua por acaso.
Eu não tenho ideia de como ela sabia onde eu estava, mas ela sabia, e eu não sei como. Ah, vocês duas nem imaginam. Eu bati nela. No maior cinismo, Sirin olha para Jali e Atice debochadamente e vai para o quarto. Sirin se recorda da surra que deu em Bahar enquanto ela passava muito mal. 2 pessoas viram Sirin agredindo Bahar, mas ela saiu correndo. As 2 pessoas ajudaram Bahar enquanto ela agonizava. Atice tenta abrir o quarto de Sirin, mas a cobra dos infernos deixou trancado. No outro dia, Seida pergunta a Nissan se ela sabe o celular da avó dela de cabeça. Nissan diz que sabe, e Seida diz que vai precisar desse número, pois vai ligar para a tia dela e brigar com ela. Seida diz que ela vai dizer para Bahar que deu aquele laço para ela, e isso será segredo entre elas. Nissan diz a Seida que sabe o que sua tia fez, e por isso vai ajudá-la. Ela passa o telefone de Atice para Seida. Enver observa da janela Bahar levando os filhos para a escola. Teoman e Elis discutem. Irritado, Suat diz a Piril que pediu para ela não fazer nada sem antes falar com ele. Piril diz que, pelo visto, o Monir disse toda a verdade, e Suat confirma. Ele diz que sabe que ela quer ver a Bahar e os filhos dela, e o Monir contou os planos dela. Suat diz que até tirar foto é perigoso, e Piril diz que foi ele quem disse que não tinha perigo de nada. Ele diz que essa necessidade dela ver Bahar é uma bobagem feminina e manda ela esquecer daquela mulher, pois não pode ser uma concorrente. Piril diz ao pai que tem algo estranho, que o Monir disse que ele deu dinheiro para ajudar Bahar e os filhos, e depois ele foi até onde eles moravam, mas já não tinha mais ninguém. Então ele investigou e a encontrou na casa da mãe dela. Piril pergunta se tem alguma informação que ela não saiba. Hikmet chama Bersan em seu escritório e pergunta se é verdade que o Beyami queria sair com ela. Bersan diz que aquele idiota ainda quer. Arif pergunta a Enver se ele disse para Seida sobre o Beyami. Enver diz que esqueceu totalmente e diz que quando se encontrar com Seida já vai falar. Seida vai chegando ali e Enver dá o recado de Hikmet para ela. Seida dá risada ao saber que Beyami está do lado de Seyfollah. Piril liga para Monir, diz que precisa de algo e manda ele se encontrar com ela na esquina, e dessa vez não é para ele contar para seu pai. Bersan se maquia e finge que estava chorando. Beyami pergunta o que houve. Bersan pergunta se pode sentar com ele no carro até se acalmar, e não quer que seus pais a vejam naquele estado. Beyami abre a porta do carro para ela entrar. Ele pergunta o que aconteceu. Bersan diz que seu pai quer obrigá-la a se casar e pede que ele a leve para passear. Beyami já aceita e Bersan diz que vai contar tudo para ele sobre o que está acontecendo em sua vida. Os dois saem juntos de carro. O outro homem de Hikmet liga para ele e avisa que a Bersan conseguiu levar o Beyami dali do bairro. Hikmet fica satisfeito. Monir e Piril se encontram e ele diz que não pode fazer nada sem avisar o pai dela, e é bom ela estar ciente disso para não jogar nada na cara dele. Piril diz que a lealdade de Monir com seu pai faz ela quase chorar de emoção, mas ele cometeu um grande erro que atrapalhou sua vida. Ela diz que graças a ele nunca mais terá uma vida normal como o que houve. Monir pede desculpas e diz que sente muito por ela e pelo Sarp. Alterada, Piril diz: "Não diz Sarp, não repete isso. O Sarp não existe mais, e você precisa colocar isso na cabeça, entendeu?" Monir diz que falou sem querer, pede desculpas e que isso não irá se repetir. Piril diz que agora ele vai fazer o que ela vai mandar, palavra por palavra, e não vai dizer nada para seu pai. Ela diz que quer saber tudo de Bahar e dos filhos, absolutamente tudo. Monir diz que já entregou as fotos, mas Piril diz que quer saber de toda a vida deles. Seida liga para o telefone da casa de Atice e Sirin atende. Seida não diz nada e Sirin fica do outro lado da linha. Alô, alô. Seida liga para Elis e conta que a Sirin bateu na Bahar. Elis fica com raiva e Seida pede que ela vá se encontrar com ela para as duas darem um jeito em Sirin. Elis concorda e diz que já está indo. Seida diz a Arif que ela não vai admitir por Sirin ter agredido Bahar, que nem conseguiu dormir aquela noite pensando nisso. Seida diz que vão dar uma lição naquela menina, e como alguém pode bater em uma pessoa doente. Arif pergunta se ela está pedindo para ele bater nela. Seida diz que não, que a Bahar não gosta de ver homem batendo em mulher, e se ele fizer isso, ela não fala mais com ele, mas ela sim irá bater nela. Arif aceita levar Seida para dar uma pisa na Sirin.
Seida diz a Arif que nem precisa se preocupar, vai ser bem rápido, uma surra expressa. Bersan envia uma mensagem para Hikmet dizendo que irá ficar jantando com Beyami, e então ele terá até a noite para ver a Seida. Hikmet fica animado e pede que seus homens peguem o carro para irem. No trabalho, Ferdani tenta falar com Bahar e é tratada de maneira fria por ela. Sema chama Bahar até sua sala. Ela diz que precisa dispensá-la, pois está muito difícil. Aquela fábrica não é grande e sempre estão no lugar dela, que ela vive chegando atrasada e vive no hospital, e assim é difícil. Sema diz que ela sempre tem um problema com seus filhos, ou com ela mesma, e precisa de alguém que cumpra horário. Bahar fica arrasada, diz que nem deveria ir trabalhar por sua doença, mas mesmo assim está ali para ajudá-la e não deixá-la na mão, e que a Sema não pode deixá-la sem trabalho, agora que está tão doente. Sema diz: fazer o quê? Eu não posso fazer nada. Bahar diz que isso não é certo e ela não pode despedi-la no meio de seu tratamento. Sema diz: e daí? Por acaso eu sou sua mãe? Pelo jeito nem sua família quer cuidar de você. Eu que não sou obrigada a ter que lidar com seus problemas. E daqui a pouco nem vai poder mais vir trabalhar. E depois eu vou ficar te pagando enquanto você descansa na cama? Bahar diz que tem direitos e que se ela não pode arcar com essas responsabilidades, nem poderia ter uma empresa. E pergunta que tipo de pessoa faz uma maldade dessas. Sema manda ela passar na contabilidade e depois pode ir embora. Bahar diz que isso não ficará assim e que irá na justiça. Sema diz que ela pode ir. E Cruel diz que nem sabe se ela vai estar viva quando a ação judicial se resolver. Ela sai deixando Bahar devastada. Ferdani vê Bahar e pergunta o que foi. Bahar diz que não foi nada. Hikmet manda abrirem a casa de Seida e ele entra. Ele percebe que ela não está em casa e fica esperando por ela no sofá. Sirin atende a campainha e vê que é Seida. Seida ri e diz: e aí, tudo bem, gracinha? Sirin manda ela ir embora para o inferno e vai fechando a porta. Seida chuta a porta e deixa Sirin com medo. Seida diz que primeiro vai quebrar a cara dela e depois vai embora. Sirin diz que isso vai ser bem difícil. Seida entra, pergunta se ela acha bonito bater em gente doente e se não tem vergonha. Sirin diz que foi ela quem lhe bateu primeiro. Seida diz que então agora é sua vez. Sirin dá risada e diz: por acaso você quer levar um monte de chute igual eu fiz com ela? E Elis chega ali e diz: eu acho que você não vai conseguir. Sirin arregala os olhos. Ela sai correndo e Seida e Elis vão atrás dela. E Elis e Seida dão uma baita surra em Sirin e a xingam. E Elis morde Sirin. Seida diz que a Bahar não está sozinha e dá vários chutes na demônia. E Elis e Seida dão vários tapas na cara de Sirin enquanto ela grita pedindo socorro. Sirin consegue escapar pelas portas do fundo e chama por ajuda. E Elis e Seida correm para fugir. Seida consegue sair com Arif. E Elis procura por sua chave e Sirin manda alguns homens pegarem ela. E Elis sai correndo, mas os homens a alcançam. Sirin debocha. Seida diz a Arif que ela e a Elis bateram gostoso na Sirin. Ela diz que correram assim porque a Sirin começou a gritar dizendo que tinha ladrão querendo atacá-la. Arif pergunta de Elis. Seida diz que acha que ela conseguiu ir para o carro e está tudo bem. Arif diz que espera que esteja tudo bem e que ela sabe como a Sirin é. Seida chega em casa e leva um susto ao ver Hikmet ali. Ela pergunta como ele entrou. Hikmet diz que tem alguns amigos com habilidades especiais e não é uma fechadura que vai impedi-lo. Seida diz que vai fazer um cafezinho para ele. Ela vai à cozinha para avisar Beyami que o Hikmet está na sua casa e o Seifolá vai matá-lo. Beyami diz que agora está comendo com a Bersan. Seida diz a Beyami que a Bersan enganou ele, que ela fez um joguinho para distraí-lo enquanto o Hikmet foi ali. Beyami fica pé da vida, sai imediatamente do restaurante e leva o celular de Bersan. Bersan vai atrás dele, mas Beyami sai com o carro, deixando ela para trás. Beyami já a liga avisando Seifolá que Hikmet está na Seida. Ferdani fica sabendo que Sema demitiu Bahar. Duas senhoras criticam Sema por não respeitar os direitos trabalhistas. Teoman fica sabendo pelas crianças que Elis ainda não voltou para casa e fica irritado, já que aquela noite eles irão receber convidados especiais e Elis faria o jantar. E Elis foi presa e chora. Seifolá chega ao bairro e Beyami mostra onde é o apartamento de Seida. Seifolá liga para Hikmet e pergunta por que ele não aparece na janela.
Hikmet fica sem cor e Seida observa tudo. Hikmet pede que Seida olhe na janela e vê se tem alguém. Seida ri e pergunta: quem? O Seyfollah? Hikmet pergunta como ela sabe disso. Seida dá gargalhada e diz que o Seyfollah mandou ele aparecer, mas ela irá. Seida aparece na janela e diz: Seyfollah, como você vai? Boa tarde. Quer falar com Hikmet? Eu vou falar para ele descer, ou o senhor prefere subir? Eu fiz café. Seyfollah diz que Hikmet desce. Hikmet fica muito tenso e Seida diz que ele já está indo e não irá demorar. Hikmet agarra Seida pelos cabelos e diz que ela vai chegar bem antes dele lá embaixo. Hikmet tenta empurrar Seida de cima da janela e ela fica desesperada. Bahar está sentada na frente da escola esperando as crianças. Piril está na rua e vê Bahar. Ela olha de cima embaixo. Piril se aproxima de Bahar e diz: dá licença? Bahar olha para ela. Piril pergunta se ela sabe que horas começa a saída. Bahar diz que as crianças já irão sair. Piril a agradece e fica olhando para ela. Dá a hora das crianças saírem. Os filhos de Bahar correm para abraçar a mãe. Piril vê tudo. Bahar deixa a touca de Doruk cair e Piril pega, devolvendo. Hikmet é violento com Seida. Diz que Seyfollah não é brincadeira e pode acabar com ele. Seyfollah vê tudo. Arif e Yusuf veem Hikmet agredindo Seida e tentando matar ela. Seida implora por sua vida e Hikmet a obriga a ficar de pé para cair. Arif, Enver e Yusuf ficam desesperados. Hikmet diz que ela irá morrer e Enver pede que ele não faça isso com ela. Hikmet manda Seida se jogar e a chama de maldita. Um dos homens de Seyfollah diz a ele que a polícia já está vindo. Seyfollah ordena que Hikmet solte Seida e que a polícia está chegando. Hikmet deixa Seida e ela olha para ele com muito medo. Ele sai da casa dela e Seida diz assim: por pouco ele não me joga, por pouco ele não acaba comigo. Os policiais chegam ali. Seyfollah olha para Hikmet e ele está com medo. Enver pergunta a Hikmet se ele perdeu a cabeça e o recrimina pelo que ele tentou fazer com a Seida. Hikmet não diz nada e sai. Arif diz que foi bom que não deu tempo do Hikmet fazer nada. Seida é levada presa e Enver não entende nada. Bahar e as crianças chegam ao bairro quando Seida está sendo levada. Seida não se importa de estar sendo presa e diz a Bahar para não esquentar a cabeça e que em poucos dias ela está de volta. Bahar pergunta o que houve. Seida diz que ela não precisa se preocupar e depois explica para ela. Seida é levada e Doruk pergunta à mãe para onde ela foi. Arif diz a Yusuf e Enver que sabe por que a Seida foi presa e é sua culpa. Enver não entende e Yusuf pergunta o que isso tem a ver com ele. Arif diz que foi um idiota, que não deveria ter escutado a Seida, mas teve um momento de fraqueza. Bahar chega ali. Arif confessa que a Seida e a Yelis bateram na Sirin. Enver fica chocado e pergunta por que elas fizeram isso.